Nossa conversa agora aqui no Bom para Todos é sobre responsabilidade e corrupção. Termos, inclusive, que dão título ao livro lançado pela editora Contra a Corrente, de autoria do advogado Renato Polillo. É o segundo título da coleção do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. A nossa conversa hoje é justamente com o autor, o Renato, e também com o advogado e presidente do Instituto, Valfrido Vardi. Oi, Renato. Oi, Valfrido. É muito bom falar com vocês. Tudo certo por aí? Tudo bem. Bom te ver, querida. Tudo bem, Thalita. Obrigado. Prazer recebê-los. Queria começar questionando o seguinte. Quando a gente fala em corrupção atualmente aqui no Brasil, a gente acaba fazendo, a sociedade acaba fazendo uma relação muito próxima à Operação Lava Jato. E é sobre isso que eu queria começar conversando com vocês, porque eu sei que vocês têm opiniões bastante críticas em relação à maneira como se deu a Operação Lava Jato, inclusive, a como ela funcionou aqui no nosso país e a como, de certa forma, ela acabou destruindo empresas de fato. E é sobre isso que eu queria que vocês começassem falando um pouquinho, até para que a gente entenda melhor a opinião de vocês. Vamos começar com o Renato, depois eu quero ouvir o Valfrido também sobre isso, pode ser? Perfeito, Thalita. Eu acho que esse é um ponto muito importante também tratado no nosso livro. A forma, todos nós aqui, evidentemente, somos favoráveis ao combate à corrupção, é nossa bandeira, mas a forma em que houve a Operação Lava Jato, a forma como ela foi conduzida e a forma como ela foi tratada, isso acabou, evidentemente, trazendo impacto para diferentes setores da nossa economia, né? Notadamente o setor da infraestrutura, né? Nós tratamos desse tema especificamente no nosso livro, tratamos traçando um paralelo também com as consequências que ocorreram nos Estados Unidos, que também teve desdobramentos lá, e da forma como foi conduzida lá, os acordos que foram firmados, os acordos bilionários que foram firmados pelas empresas brasileiras nos Estados Unidos, e evidentemente isso trouxe consequências nefastas aqui para o nosso país, para a nossa economia. O meu querido amigo e sócio Valfrido também trata desse tema no livro dele, Espetáculo da Corrupção, e eu já passo a bola para ele também, porque é uma bandeira, é um assunto que ele tem tratado com muita propriedade ao longo dos últimos anos até. Muito bom. Thalita, é um prazer estar com você, estar aqui no Bom para Todos, falando para os seus espectadores, que moram no coração da gente. Importante deixar isso claro, desde logo. De fato, o que nós precisamos compreender é que ninguém é contra o combate à corrupção. Ao contrário, nós somos absolutamente a favor do combate à corrupção. O combate à corrupção é uma premissa, mas ele precisa observar método, não é? E esse método precisa sempre ter no seu raio de visão as causas da corrupção e as consequências da sua própria aplicação. Ou seja, se eu tenho uma metodologia de combate, essa metodologia de combate precisa observar consequências, produzir consequências desejáveis, aceitáveis. E o combate à corrupção que se fez no âmbito da Operação Lava Jato produziu consequências nefastas, deletérias para a economia, fazendo uma indistinção entre empresa e empresário, para a política, demonizando a política de um modo geral e preterindo setores inteiros da política em favor do que supostamente seria uma nova política, o que falsamente parecia uma nova política, e ao mesmo tempo separando brasileiras e brasileiros, polarizando num esgarçamento do tecido social. O fato é que, de maneira putativa, de maneira ilusória, nós nos opusemos, ainda nos opomos, nos batemos sobre algo, sobre temas em relação aos quais nós deveríamos convergir, né? Então, o livro do Renato Polillo, que eu faço questão de apresentar, o Responsabilidade e Corrupção, um livro magnífico que eu tive a honra de apresentar, e com prefácio do ex-ministro Valdir Moisés Simão, publicado pela Contra a Corrente, em parceria com o IRI. Esse livro, ele faz muito pelo combate à corrupção, precisamente porque ele
ele se debruça sobre esse método. Ele propõe quais são os caminhos, os meandros que nós deveríamos trilhar para produzir um combate à corrupção que evite a destruição econômica, que evite a politização do sistema de justiça e que divida a sociedade, né? A metodologia faz toda a diferença. A criação de estruturas perenes de combate à corrupção afasta os protagonismos, os escorregões que acabam acontecendo na luta por protagonismo, né? O vedetismo. Isso não serve o país. Nós precisamos de estruturas que combatam a corrupção, nós precisamos alvejar as causas da corrupção, justamente para dissuadir comportamentos, e, ao mesmo tempo, nós temos que observar as consequências do que fazemos, porque o remédio não pode matar o paciente. Sim. Renato, você traz uma reflexão, inclusive, sobre a responsabilização jurídica, né? Eu li uma entrevista recente do Intercept, uma reportagem do Intercept, em que ele mostra casos internacionais de corrupção. Parece que da Siemens na Alemanha, no Japão, a Samsung, e onde aconteceram responsabilizações de pessoas, como o Valfrido disse, de empresários, e não da própria empresa. Aqui no Brasil parece que não existia essa preocupação. E daí a gente pode até citar essas duas pessoas que encamparam todo esse processo, que foi Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Não existia, de fato, uma preocupação com essas responsabilizações? Exatamente. Como o Valfrido bem frisou, o que foi criado, as companhias foram que acabaram sendo demonizadas aqui no Brasil, né? Não conseguiram, no âmbito da Operação Lava Jato, fazer essa distinção entre os executivos, os mentores por trás dos atos de corrupção, por assim dizer, e da companhia, que empregava milhões de pessoas, né? Isso não ocorreu aqui. Diferentemente, como você bem pontuou, Thalita, em outros países, né? Como a Alemanha, o Japão, o próprio Estados Unidos é um exemplo disso. Lá é muito claro pela lei americana, pelo FCPA, essa distinção, porque a ideia por trás é preservar a companhia, é preservar as empresas, é preservar os empregos, né? E combater o mal em cima daqueles que cometeram os atos ilícitos propriamente dito. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê que isso não aconteceu, né? Na Lava Jato, o ataque foi feito, as companhias, evidentemente, e a gente sabe disso, a grande parte do setor de infraestrutura foram diretamente impactados, e o resultado está aí, né? Um setor que hoje patina, né, carente de investimentos, e justamente por conta disso. Então, a gente entende dessa forma. É um tema que também é abordado no nosso livro, que a gente tem trazido. O espetáculo da corrupção do Valfrido também traz dados interessantíssimos, trazendo números de pessoas que foram impactadas diretamente pela perda de empregos, em decorrência da Lava Jato. E isso tudo é uma forma de reflexão, e como o Valfrido também falou, a ideia é trazer propostas para debates a respeito da forma, do método que nós devemos ter para combater a corrupção, pensando sim nas consequências, né? Isso que a gente defende também. Falando em métodos de luta contra a corrupção, eu vi uma entrevista do Valfrido em que ele fala sobre como o nosso combate à corrupção é, de certa forma, inspirado no modelo dos Estados Unidos. Só que aqui não dá certo. Queria que você falasse isso para a gente. Bacana. Não, na realidade, nós somos consumidores de um modelo, de um projeto de exportação de integridade que se inicia nos Estados Unidos nos anos 70. Num debate no contexto do Congresso americano, no Senado especialmente, quando empresas norte-americanas queriam passar uma lei que as permitisse abater da base de cálculo do imposto de renda os gastos com propina
em países estrangeiros. Basicamente, o que as empresas queriam era que fossem considerados custos operacionais os pagamentos de corrupção a agentes públicos estrangeiros, nos países onde as transnacionais americanas atuavam. E o Senado americano entendeu que aquilo, ao despeito de haver um lado de justiça naquilo, que era uma imoralidade, né? E que o melhor seria que os Estados Unidos exportassem um modelo de combate à corrupção para que a partir dele, a partir de uma expansão drástica da soberania dos Estados Unidos, também os países com que os Estados Unidos negociavam não pudessem praticar atos de corrupção ou aceitar a corrupção entre seus agentes públicos. E nós importamos isso, que começa em 77 nos Estados Unidos, com a criação do FCPA, do Foreign Corrupt Practice Act. Nós importamos isso lá para 2013, quando são promulgadas, ainda no governo de Dilma Rousseff, a lei anticorrupção e a lei de delação premiada, a lei de organização criminosa, como preferido. Mas nós fizemos isso, nós importamos esse modelo de combate à corrupção sem ter no Brasil uma legislação que racionalizasse o lobby pré-eleitoral e pós-eleitoral, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, país no qual as doações de campanha, o lobby pré-eleitoral e as doações para partido no curso dos mandatos, essas doações são absolutamente lícitas, observadas determinadas regras. Aqui no Brasil, grande parte do que nós chamamos de corrupção, no contexto das leis de 2013, era o Caixa 2 eleitoral. Não é? O Caixa 2 que o juiz Sérgio Moro afirmou ser corrupção e que o ministro Sérgio Moro duvidava que fosse corrupção. Quando o ministro ele já dizia, olha, talvez isso aqui não seja corrupção. Talvez seja um ilícito eleitoral, um ilícito tributário, mas não é corrupção. Portanto, diante de um sistema eleitoral com frouxa e irracional disciplina do lobby, a importação de um modelo norte-americano que funciona bem para os Estados Unidos, porque eles têm uma disciplina racional do lobby, impacta o Brasil da maneira como nós vimos, ou seja, criminaliza as relações entre Estado e empresa e considera que corrupção é quase toda interação entre agentes públicos e empresas, não é? Ao ponto do banimento do financiamento empresarial de campanha com o advento do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650. É isso. Não dá para a gente dizer se o que acontece lá é que está certo e o que acontece aqui é o que está errado. É que são realmente legislações que se adaptaram à política local, é isso? Basicamente, você tentar transplantar, por exemplo, um rim para um paciente que tem 2 rins saudáveis e que precisa de um novo coração, né? Então ele vai ter um coração ruim, 2 rins saudáveis que foram inviabilizados pela implantação de um 3º rim desnecessário, né? Nós temos que entender a realidade brasileira. Para receber essas leis, ou esse pacote de integridade que os Estados Unidos vendem para o mundo inteiro, e vendem por meio da OCDE, ou seja, é a OCDE que pressiona os países a adotar esse pacote. Né? Para adotá-lo, nós precisávamos ter feito uma reforma interna do sistema político nacional, que ainda não foi reformado. Nós não temos legislação. Você acredita que os disparos de WhatsApp que elegeram o Jair Bolsonaro em 2018 foram patrocinados por quem? Foram atos de diletantismo? Nós estamos ali, provavelmente, diante de um financiamento empresarial disfarçado. Nada mudou, não é? Ao mesmo tempo, quer dizer, nós não temos claro o que é corrupção. Não é? Se não está claro, quem é que vai dizer o que é corrupção? É o magistrado no caso concreto. Então você dá um enorme poder para o magistrado no caso concreto dizer o que é corrupção. Pode ser que ele goste de você e diga que você não praticou corrupção porque você já pediu perdão a Deus e você não praticou a corrupção. Ou não goste do Renato
E, a despeito do Renato ter pedido perdão a Deus, ainda assim ele acredita que o Renato praticou corrupção. Isso é insustentável. Não é? Nós precisamos, objetivamente, tratar disso. E falta vontade, viu, Thalita, do parlamento e dos parlamentares brasileiros de tratar desse tema espinhoso. Não é? Porque há uma certa situação de conforto político deixando as coisas como estão. Não é? Sim. Conforto até porque, e daí jogo para o Renato, quando você fala do lobby que acontece nos Estados Unidos, aqui a gente tem as frentes parlamentares que agem talvez dessa forma também, eu não sei, o Renato poderia explicar. Mais ou menos, né, Thalita? Lá a questão do lobby é muito bem regulamentada, é uma questão histórica até, né, que já está consolidada, já está sedimentada na cultura norte-americana, regulamentada. Você tem escritórios especializados na prática de lobby, que são, evidentemente, também fiscalizados, né? Existe toda uma estrutura para que isso aconteça, todo um mecanismo, todo um método, novamente, falando de metodologia, todo um método para que o lobby seja praticado de forma, digamos, até transparente, né? Porque hoje existe até essa obrigação de, tempos em tempos, você tem como acessar, existem sites em que você consegue acessar, consegue saber quem conversou com quem, qual deputado, qual senador recebeu quem, qual pessoa. O lobista tem a profissão devidamente regulamentada também, existe um registro, existe um cadastro. Então isso é natural, é comum, faz parte da cultura norte-americana. Eu posso que aqui no Brasil as frentes parlamentares estão longe de ter algo parecido, algo semelhante, né? A gente sabe, é tudo, digamos assim, até de certa forma um pouco obscuro. Nós não sabemos, não temos acesso, nós não sabemos quem falou com quem recebeu quem, como, para onde foram destinados os recursos. E daí que vem essa dificuldade mesmo, né? A gente tem essa até de trazer tudo, achar que tudo que vem lá de fora é melhor, que dá para trazer para o Brasil, dá para implantar, dá para fazer esse transplante, usando aqui as palavras do Valfrido, aqui no Brasil, mas não é bem por aí, né? A gente sabe que existe muito a ser feito, evidentemente, mas não quer dizer que aquilo que nós temos é ruim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, ainda tem um caminho a percorrer, mas de novo, nós não podemos demonizar de forma alguma o que nós já temos e precisamos aí sim buscar métodos, formas de combater a corrupção e evidentemente, precisamos refletir como chegaremos até lá. E é isso que é a proposta do nosso livro, mais uma vez, né? A gente faz essas provocações, essas ponderações, e essa é a nossa ideia. Eu ia falar justamente que essa conversa teria que ser em 2 etapas, porque a gente problematizou e agora a gente teria que apontar soluções. Mas as soluções estão no livro Responsabilidade e Corrupção. Então já fica aqui também a dica para quem quiser, é só adquirir o livro. A gente tem imagem aqui, acho que dá para a gente rodar a capa do livro. Tá aí, Responsabilidade e Corrupção, do Renato Polillo. Renato, Valfrido, agradeço demais. É um tema difícil, mas acho que vocês conseguiram assim, dar uma aula para que a gente entenda um pouquinho desse combate à corrupção aqui no país, viu? Muito obrigada para vocês dois, uma boa tarde. Obrigado, querida. Tchau. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Até mais.